Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Como você define a relevância dele, do trabalho que ele fez para a construção de Brasília? Eu acho que ele era o cara, era o mediador do Juscelino junto aos trabalhadores, né? Primeira coisa. Então por isso que a cidade para no dia da morte, porque Sayão era igual a nós, né? Ele era um de nós, apesar de não ser, mas ele era confundido com um dos candangos, né? Porque ele não tinha frescura. Ele anotava coisa aqui vai lá e pega o saco de cimento, vai lá e pede um emprego então tem as histórias, né? Dele vem numa boleia, pega carona, ficou sem carro por algum motivo, pega carona na estrada que ele tinha aberto, né? Brasília-Anápolis, sobe na boleia do caminhão, chega aqui, tem o sujeito que vai dizer, não pode entrar mais ninguém, porque tá cheia a cidade, não tem mais emprego para ninguém. E ele tá no caminhão, ele diz, não, vai todo mundo entrar, todo mundo. Quem é o senhor? Eu sou o Bernardo Sayão. O cara toma um susto. Boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast do Correio Brasiliense, que hoje a gente vai conversar sobre o livro Bernardo Sayão, Caminhos, Afetos, Cidades, escrito pelo neto de Bernardo Sayão, Sérgio de Sá, que é jornalista e professor da Faculdade de Comunicação da UNB. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Nós estaremos também com Naíma Maciel, que é repórter da Editoria de Cultura do Correio Brasiliense. Boa tarde. Vamos lá, Sérgio. Segundo Otto Lara Rezende, Brasília é produto de uma ação conjugada de 4 loucuras. A de Juscelino, a de Israel Pinheiro, a de Oscar Niemeyer e a de Lúcio Costa. Talvez fosse possível acrescentar a do seu avô, não? Acho que sim. Quer dizer, tenho certeza que sim. Assim, meu avô tem um dedo aí, né, nesse início e antes, né? Meu avô estava aqui antes, digamos, né? Foi pioneiro desse território aqui desde os anos 40, né? Das proximidades aqui. Então, não foi à toa, eu acho que o Juscelino convocou ele para participar dessa loucura aí, né? Que foi Brasília. Então tem muita coisa dessa história que cabe a ele, né? E certamente eu acrescentaria aí nessa lista de doidos, de malucos? De loucuras conjugadas. Loucuras conjugadas, porque você imagina estar aqui nesse período e com a família toda, né, de mala e cuia, sem grandes estruturas e no peito e na coragem, né? Acho que meu avô estava no campo, né? Certo. Era o cara que estava no campo. O que ele fazia? Você falou, né, que ele já estava aqui, né? Porque a maioria das pessoas que vieram para construir Brasília vieram depois que existia o ato da criação de Brasília, né? E você falou que desde os anos 40 ele estava... que eu até pensei que ele fosse goiano, mas eu li que ele é carioca, né? Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Meu avô é carioca da Tijuca, né? Nasceu no Rio de Janeiro, cresceu no Rio de Janeiro, depois estuda engenharia, engenheiro agrônomo, né? Em vários lugares, mas acaba se formando em Belo Horizonte. Mas ele veio no início dos anos 40, né? Convocado, digamos assim, pelo Getúlio Vargas, então o ditador Getúlio Vargas, né, para o que se chamou de Marcha para o Oeste. Né, o Getúlio resolveu criar as colônias agrícolas, algumas colônias agrícolas espalhadas pelo país. E o seu oficial de gabinete, que era Luiz Simões Lopes, que tinha sido amigo do meu avô na faculdade, disse ao Getúlio que ele tinha a pessoa certa para administrar a colônia agrícola nacional de Goiás, que se chamava Cangue, né, que depois veio a se tornar a cidade de Séries. Então meu avô vem em 41, né? Ele tinha feito uma viagem anterior, em 39, de carro, saiu do Rio de Janeiro, chegou até o Rio Araguaia, ficou encantado um pouco com tudo, né? Com a geografia, com a cultura, com o povo. E então ele recebe o convite do Getúlio Vargas no início de 41 e vem em Casas e vem logo depois com a minha avó, né? Que é a segunda mulher dele. Ele era viúvo, né? Ficou viúvo logo, perdeu a primeira esposa, morreu jovem, aos 35 anos.
Então ele vem em 41 e fica na colônia agrícola até 1950, né? E sai e aí teve problemas, um processo administrativo complicado, não sei o quê, porque meu avô não era um cara de muita burocracia, né? Se o TCU existisse hoje, ele estava naquela época ele estava mais lascado do que mais problemas ele teria do que ele já teve naquele momento. Diz que Juscelino gostava muito dele, justamente por isso, né? Que Juscelino também era de ação, né? Isso, meu avô detestava escritório, burocracia, ele falava burocracias, né? Ele dizia isso sempre no livro, isso aparece várias vezes. Qualquer coisa que impedisse ele de fazer o que ele queria fazer, né, o chateava bastante. Mas isso, claro, causou problemas. A administração dessa verba pública, né, nunca se, enfim, comprovou nenhum tipo de desvio, mas era desvio assim, vinha um dinheiro, digamos, carimbado para fazer um chalé, uma coisa surreal, um chalé, um hotel chalé em Séries, para os visitantes, falando, não vou fazer isso, né? Eu preciso fazer uma ponte que atravesse o Rio das Almas, né? Então ele teve isso. Então ele vem em 1940, aí em 1950 ele volta para o Rio, né, vai trabalhar numa fazenda que ele já tinha, que era o Ribeirão das Flores. Depois ele vai para Belo Horizonte, ser empreiteiro numa colônia agrícola de Jaíba, faz também, já lá faz uma estrada, e depois os políticos de Goiás o chamam porque ele deixou muito prestígio para trás, né? Esses anos dele de Goiás, esses 9, 10 anos de Goiás, fizeram a fama dele aqui. Então os políticos goianos vão a Belo Horizonte e o convocam para ser candidato a vice-governador, com o Juca Ludovico. Ele diz, eu vou se eu puder fazer estrada, né? Se eu não tiver que ficar no palácio lá, onde, né, no gabinete fechado, se eu puder fazer estrada, eu topo ser vice-governador. E ele topou, ele veio, voltou a Séries, né, de onde ele tinha saído quase enxotado, digamos assim, faz campanha, é eleito, né? Curiosamente, votava-se para vice-governador separado, né? A eleição dele não teve nenhum tipo de impugnação e nada, mas a do governador teve, então ele acaba, inclusive, assumindo o governo. Por quase 2 meses, ele habita o Palácio das Esmeraldas, foi governador no início de 55, então isso que eu digo que ele já estava aqui, né? Então ele é convocado inclusive para fazer uma primeira pista ao aeroporto Vera Cruz, né? Antes para aquelas comissões várias que vinham tentar localizar o lugar, o melhor lugar para se construir Brasília. Que no livro, no Quarupi, ele vira um personagem que constrói uma pista dessa, mas para Getúlio, não é isso? No próprio território indígena, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro, primeiro sobre essa opção de fazer o livro meio que em forma de crônica, sem uma cronologia certinha, né? Não é uma biografia do Bernardo Sayão, né? É um livro muito afetivo e um livro de cenas, de histórias, de momentos da vida dele, mas que acaba explorando bem, principalmente essa parte anterior à Brasília, que a gente não conhece muito, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa opção e um pouco também sobre o seu avô, que você não conheceu, né? Esse mito que eu imagino que era para você na família também. Como se aproximar desse personagem e escrever sobre ele, né? Quando eu assumi a tarefa de fazer esse texto, quer dizer, eu brinco dizendo que eu estou fazendo esse texto desde que eu nasci, de alguma maneira, né? E sendo uma pessoa mais com veleidades intelectuais, assim, literárias na família. Se alguém for escrever sobre Bernardo Sayão, tem que ser o certo. Mas, enfim, acabou sendo, né? Minha tia e minha mãe, enfim, meus tios queriam um pouco trazer de volta, né, a memória e tal, porque tudo muito espaço. Tem um livro da minha tia Leia, né, chamado Meu Pai Bernardo Sayão, que sempre foi uma espécie de referência, mas é um livro com problemas de edição, ali com algumas informações um pouco não totalmente rigorosas, digamos assim. Então a minha tarefa foi um pouco reescrever esse livro, reeditar, tirar dali histórias que eu considerava, né, mais interessantes e reorganizar. Eu tinha o desafio de fazer esse texto sendo neto, né, e que tipo de compromisso eu ia assumir diante da personagem, né, de tipo de agente jornalista, né, de tipo de isenção, de objetividade e tal. Então eu tentei esse formato que
mistura, assim, de não, assim, eu tenho que dizer desde o princípio, tá na orelha do livro, porque eu sou neto do Bernardo Sayão, então, de alguma forma, eu sou um autor interessado, né? E isso me dava alguns constrangimentos, né? Tipo, se eu encontrasse alguma história impublicável, que a minha mãe ou os meus filhos não fossem gostar de saber, né? O que eu faria com isso? Felizmente eu não encontrei muita coisa. Encontrei um livro de um autor goiano que fala mal dele de algumas coisas que ele teria feito enquanto mandatário, lá, administrador da colônia agrícola em séries, né? Quer dizer, na futuras séries. Então, aí eu não tinha o formato, né? Eu fui descobrir fazendo, e aí foi uma coisa do meu dia a dia de jornalista anterior, assim, eu era convocado, né, como vocês, a fazer resenhas e fazer coisas com certo tamanho. Eu falei, eu vou fazer aqui resenhas, digamos assim, resenhas de entre 4.000 e 6.000 caracteres com espaços, textos que me parecem legíveis e tal, e vou pegar cenas cristalizadas, né, histórias que se repetem, que se repetiram para mim, né, o processo, né, esse processo. A história de um afogamento, um desastre que houve no Rio das Almas, né? E fui juntando esses acontecimentos, digamos, e no final achei que tentei uma organização, apesar de não ser uma biografia estrito sensu, com Bernardo Sayão nasceu e não sei o quê, eu começo pelo final, né? Eu já dou spoiler de que ele morre, né? Eu começo pelo fim. Então achei que juntando esses textos eu configuraria uma espécie de biografia. Acho que dá para pensar numa biografia afetiva, né? O poeta Nicolas Berra, até meu amigo, me sugeriu que o subtítulo fosse uma biografia afetiva, né? Ele fica chateado porque eu não usei esse subtítulo, mas estou dando crédito, acabei não usando, mas eu acho que pode ser pensado dessa forma, né? Além disso, havia uma biografia supostamente sendo escrita, né, sobre meu avô. Eu falei, não vou concorrer com uma biografia que está sendo elaborada. Então, não me pareceu o caso de fazer alguma coisa. Eu não queria também, na verdade. Eu, como leitor, também não gosto dessa coisa cronológica. Aí talvez um vício literário e tal. Então, você fala em crônicas, né? Talvez sejam crônicas, eu acho que às vezes tem um cara de reportagem, tem cara de resenha. Quando eu falo do livro do João Almino, por exemplo, tem algumas vezes eu acho que tem um tom ensaístico, né? Exagerar aqui, exagerar mesmo. Uma coisa, tem diário de família praticamente, né? Quando eu trago o diário da minha avó, né? Que minha avó deixou alguns escritos assim sobre onde eu bebi muito para entender o que era esse interior de Goiás e a vida em família nos anos 40, principalmente. Aí fui construindo isso. Eu queria que fosse uma coisa de alta comunicabilidade, assim, com o leitor, mas que ao mesmo tempo aprofundasse em alguns temas relativos à interiorização do Brasil, relativos ao progresso, aquela ideia do progresso, a construção de Brasília, e o que ele representou nessa articulação, né? Agora, não, olha deixa eu só aproveitar que ele embarcou nessa aí, eu queria que ele falasse se tem... se muda alguma coisa quando você começa o livro, esse personagem que você conhece, familiar, sobre quem você sempre ouviu falar, e obviamente histórico também, essa pesquisa toda que você faz e desenvolve, essa proximidade com ele, né, ao longo da escrita do livro, esse personagem muda, ele fica maior para você, ele fica mais próximo? Como é que é isso? Sem dúvida. Assim, é uma coisa que estava literalmente na parede da sala da minha casa, né, como um quadro, né, pintado por um artista que eu não sei exatamente quem é, mas enfim, tinha um retrato ali para o qual eu olhava e juntava com as narrativas contadas pela minha avó, com quem eu vivi por um bom tempo, né, pela minha mãe, que também conviveu até os 13 anos com ele, mas enfim. E aí eu fui vendo que mas ainda assim tinha essa questão histórica, Bernardo Sayão, que homem, né? Porque esse é um pouco a imagem cristalizada com as pessoas repetem, né? Tem, para usar um termo da moda, narrativas, muito quase estereótipos assim em relação à figura, né?
o grande homem, o não sei o quê, o desbravador, o gigante, o bandeirante moderno, né? Isso foi nome de exposição nas efemérides relacionadas a ele e tal. Aí eu fui porque talvez a necessidade de ler muito sobre, né? Me fez obrigatoriamente enxergar além, né? Eu não tinha ideia, não tinha dimensão, por exemplo, dessa figura trabalhando lá na Belém Brasília, entendeu? O cara que, caramba, ele estava lá na estrada de fato, né? No meio do nada. Como eram essas noites lá que ele passava? E de fato caiu um galho sobre ele, porque ele estava lá, né? Ele não era uma pessoa, não era alguém, um personagem de ficção e tal. Ele era uma pessoa real e era o pai da minha mãe. Minha mãe perdeu ele aos 13 anos, e o que isso significa? Então, aí eu tenho encontros maravilhosos com coisas do baú de família, da família, né? Uma redação da minha mãe chamada A Árvore, né? Depois que eu terminei o livro, ela me contou que ganhou um prêmio com essa redação. Falei, mãe, você me conta isso agora, depois que eu fechei o livro. O Severino, o pai do Severino, escreveu aqui estrofes sobre meu avô. Vocês me contam isso depois que o livro fechou, mas enfim, tomara que tenha uma segunda edição. Mas enfim, eu fui encontrando essa figura no diário da minha avó, né? E fui percebendo dimensões que eu não conhecia, claro que eu não conhecia, né? Porque o pai ausente muitas vezes, né? Ao mesmo tempo o pai caloroso, né? Quando estava presente, né? O pai que teve que educar em algum momento, e fui também. O livro da Leia gerou muita informação, digamos, para mim, e era o livro em que as pessoas se baseavam para contar as histórias dele, né? Então eu fui também ler com cuidado o livro da Leia. Assim, ela reúne muita coisa, tem um mérito enorme, está tudo ali praticamente, né? Mas assim, estava de uma maneira um pouco fantasiosa, né? Um pouco reverencial demais. Começa pelo título, meu pai, Bernardo Sayão, né? Meu ídolo, meu herói, né? Esse era um desafio que eu acho que ainda está aqui, né? Ainda aparece um pouco essa coisa né? Mas talvez um pouco inevitável, mas baixar a bola e tentar ver esse homem real, que se desentendia às vezes com as pessoas, que não cumpria horários, que não queria nada de burocracia, que talvez tenha se desentendido por isso com Israel Pinheiro, né? Que de fato frequentava o gabinete do Juscelino Kubitschek, conversava e que foi lá e de fato apertou a mão do Getúlio Vargas. Essa foto é uma foto inédita, né? Foi um dos grandes achados. Tem essa foto, né? Porque era uma história contada pela minha tia, que ele marcou lá um encontro, o Simões Lopes marcou um encontro com o Getúlio, era para durar 10 minutos, durou 1 hora, porque o Getúlio teria ficado encantado com ele, etc, etc. Isso eu não sei, se de fato o Getúlio ficou encantado com ele. Não há menção ao meu avô, por exemplo, na biografia do Getúlio, né? Então não é um personagem importante para o Getúlio, né? Então também isso, né? Também entender também o tamanho dele na história brasileira, né? De valorização ou desvalorização de um personagem que morreu cedo demais, né? E não pôde contar a sua própria história. E a família também, eu acho que não contou como deveria essa história, né? Poderia ter, mas não é algo de ficar assim. E meu avô era assim, né? Eu quero fazer, mas também não quero saber se eu vou repercutir, se eu vou ser influencer de alguma coisa. Isso não me interessa, né? Eu quero fazer. É para estar aqui, é para tocar a obra, é para furar o buraco, é para derrubar a árvore, é para abrir a estrada. Eu vou abrir a estrada, eu vou fazer, né? E, claro, em Brasília tem uma concorrência desleal, né? A beleza estética do Niemeyer, né? Que está aí a olhos vistos, com o que ele fez, que está debaixo da terra. Né? Como é que a gente poderia definir, como é que você definiria a relevância dele, né? Porque ele é um personagem mítico, né? Assim, de Brasília. Mas assim, como você define a relevância dele, do trabalho que ele fez para a construção de Brasília? Eu acho que ele era o mediador do Juscelino junto aos trabalhadores, né? Primeira coisa. Então por isso que a cidade para no dia da morte, porque Sayão era igual a nós, né? Ele era um de nós, apesar de não ser, mas ele era confundido com um dos candangos, né?
porque ele não tinha frescura. Né? Ele anotava coisas aqui vai lá e pega o saco de cimento, vai lá e pede um emprego então tem as histórias, né? Dele vem numa boleia, pega carona ficou sem carro por algum motivo, pega carona na estrada que ele tinha aberto, né? Brasília-Anápolis, sobe na boleia do caminhão, chega aqui, tem o sujeito que vai dizer, não pode entrar mais ninguém, porque está cheia a cidade, não tem mais emprego para ninguém. E ele tá no caminhão, ele diz, não, vai todo mundo entrar. Todo mundo, quem é o senhor? Eu sou o Bernardo Sayão. O cara toma um susto, o oficial com seu poder ali. Então ele era essa pessoa que se misturava, que se mesclava, né? Por isso que eu acho que os trabalhadores sentiram tanto a morte, né? Os relatos todos são desse sentimento de tristeza, de pesar no dia que todo mundo chocado que aquele homem viril, forte e tal, tinha morrido. E aí por isso também as lendas, não morreu, não cabia o Sayão naquele caixão, cortaram as pernas dele, né? Mandaram matar porque ele era popular demais, né? Muito querido, então não causou desavenças e tal. Mas ele morreu sim, tá? Então, assim, eu acho que assim, ele foi o cara que comandou a tropa, bora abrir. É para abrir o eixão, é para abrir não sei o quê, é para botar subterrâneo, manilha, é para fazer isso, vamos embora. Enfim, os relatos todos que ele mesmo subia no trator e ia lá. As avenidas do Núcleo Bandeirante, falou, não, é aqui, eu faço. Se vocês não vão fazer, eu faço. Eu subo no trator e faço, né? Sim. Tinha um pouco essa vocação para ação, né? Tá. Agora, falemos um pouco, então, da morte dele, né? Eu tenho um vídeo caseiro, né? Que meu irmão gravou com meu pai, e o meu pai conta que ele estava numa barbearia de Paracatu, e ouviu pela Voz do Brasil, né, que a notícia trágica da morte de Bernardo Sayão, né? E aí ele disse que pegou um papel e lápis e escreveu um poema, e vou pedir licença para ler um trechinho aqui. Brasília parou um dia toda a sua construção, 130 mil pessoas em silêncio e oração, para levar o último adeus ao engenheiro Bernardo Sayão. Queria que você falasse um pouco desse momento e como é que foi essa morte, assim, pelo que você conseguiu pesquisar, pelo que você ouviu dos seus familiares. Inesperada, né? Totalmente inesperada, né? Porque como é que pode o Sayão tão esperto, tão não sei o que, se deixar abater por isso as especulações, né? Em torno da morte. Como é que a árvore, um galho de uma árvore, depois a gente descobre que é um galho, que é um tronco, na verdade, praticamente, que cai sobre a nuca dele e o mata, né? Talvez tenha sido mais de um dia, né? Eu até digo 1000 dias menos um, que é o título de um livro de um historiador da cidade. Talvez tenham sido 2 dias da cidade parada, na verdade, porque ele morre dia 15, aí ele vem 16 e ele é enterrado 17, né? Então a notícia começa a chegar, a minha avó recebe a notícia na manhã do dia 16, né? É um dos capítulos que abre, capítulos, cenas, enfim, que abrem o livro, que abre o livro. Então, não se esperava. Meu avô tinha 57 anos, né? Você imagina. Um homem forte, né? Alto, robusto, com essa imagem de indestrutível, digamos, né? Então aquilo foi muito impactante porque... E o Juscelino sabia disso, né? O Juscelino usa muito em estudos, e um dos capítulos que talvez tenha faltado no livro, quer dizer, a teoria sobre como, por exemplo, o JK se utiliza da morte desse herói, né? Classificado como herói, né? Como alguém que estava ali como um símbolo de nós vamos fazer Brasília. Por quê? Porque há homens como o Bernardo Sayão. Quem está à frente disso é esse sujeito que não se deixa abater, né? Então, há relatos de que houve um desânimo e que foi necessário reanimar, né, os trabalhadores. Não, agora é que a gente tem que terminar a cidade mesmo, porque esse Bernardo Sayão morreu, né? Isso
deve fazer algum sentido. E a gente tem mais de um ano aí para vamos terminar esse negócio. Corre, né, em nome de Bernardo Sayão, né? Aí passa a ser uma missão, né? Terminar a estrada, né? Junto a Belém, Brasília. É porque no ano de 58, na verdade, meu avô está muito pouco aqui, né? Ele passa mais o ano de 57, né? É o ano que ele está dedicado a Brasília. 58, o Juscelino coloca ele na Belém, Brasília. Então ele é um homem dividido entre essas duas tarefas, né? Então ele vai e vem, né? Poderia ter morrido várias vezes nas várias panes de aviões, né? Histórias de falhou o motor, não deu, né? E no entanto não foi no ar, digamos que essa não foi, poderia ser uma morte mais esperada, né? Morreu porque caiu o bimotor, o monomotor, enfim, esses aviões que vinham que eram usados nesse período. Mas é uma morte muito sentida. Tem relatos aí, né? Que a Ana Miranda, a escritora Ana Miranda, que fez um livro de criança, ela era criança e presenciou esse dia, o dia da morte. Ela estava em Brasília, né? Ela conta da tristeza, né? De um luto coletivo bastante intenso, né? É claro que eu tenho os relatos pessoais familiares, né? Que são mais fortes, né? Imagina, minha avó jovem, né? 42 anos, minha mãe 13, minha tia ainda mais nova, 9 ou 8, enfim, minha tia Lilian e meus tios, né? De repente a minha avó se vê na Rua dos Engenheiros já, ela tinha morado na Rua do Sossego, já tinham ido para a Rua dos Engenheiros, né? Todos na Candangolândia, se vê viúva nesse comecinho de Brasília. E não sai daqui, né? Achavam que ela ia voltar para o Rio e tal, mas ela decide ficar. Essa é uma morte, então, enfim, muito, muito, muito falada, né? Isso está no livro, bastante em ficção, né? Há vários relatos, né, de escritores goianos ou que usam a história de Brasília para contar exatamente o momento, como se fosse uma espécie de marco, né, da construção, como se não, acho que foi efetivamente, né? Quer dizer, o dia em que a cidade parou, ou os dias, e os significados dessa, quer dizer, Juscelino perdeu o seu comandante no front, né, na frente de batalha, né? E agora? E agora é surfar um pouco na imagem e seguir adiante. Então, os discursos à beira do túmulo são muito nesse sentido, né? De perdemos esse bravo bandeirante, bravo pioneiro, bravo tudo, mas não podemos desistir, né? E é uma coisa que, enfim, tem muito das coisas aqui, a maioria talvez não são coisas originais minhas, são histórias que eu rearranjei, né? Então as coisas estão disponíveis, né, aí em livros e tal. Também fala à beira do túmulo um trabalhador, né? Isso é uma coisa muito simbólica, que pede a palavra em meio às autoridades e faz um discurso de você morreu de pé, nós não acreditamos nisso, mas nós vamos um pouco dar prosseguimento ao seu sonho, ao seu desejo, né? Meu avô gostava mais da estrada, né? Brasília acontece na vida dele, mas o negócio dele era abrir estrada, né? Ele estava mais feliz na Belém, Brasília, do que em Brasília, mas do que, entre aspas, parado em Brasília. Ele queria, porque ele tinha o sonho da Belém, Brasília era muito antigo. Ele participou também do sonho, e é isso que está no livro, da construção de Brasília, desde quando eu contei aqui que ele foi governador. Vai visitar ele o Poli Coelho, né? Já na comissão, já com Ernesto Silva presente e tal, já o pessoal, isso, né, procurando o lugar para construir Brasília. Por isso que eu digo que ele estava antes, ele não é um pioneiro no sentido... Ele veio já antes, conhecia e aí a região. O JK que diz, exatamente, ele conhecia a região. E por isso, na verdade, conhecia a região, conhecia a geografia, para lembrar aqui Euclides da Cunha um pouco, o homem, a terra, né? Ele conhecia, né? Sabia lidar com, né? Então esse foi um dos grandes méritos, ele sabia se comunicar
e chamou muita gente, né? Veio muita gente de Ceres, veio muita gente para Brasília, porque dizia, olha, quem está lá é o Saião, pode ir porque o negócio é para valer. Se o Saião está lá, é porque essa construção não é papo furado. Há muitos relatos, eu só fui, ou só vou e só fui, porque Bernardo Saião está na construção. Então, talvez esse seja o papel dele, de ter sido um agregador, faz um chamamento, digamos assim, desses personagens que vêm construir a cidade. Agora, Sérgio, você, para escrever o livro, você fez o trajeto da Belém Brasília até onde ele estava, né? Você foi a Ceres, você tentou fazer essa geografia aí, percorrer, né? O que você agora, século XXI, já há 20 anos dentro desse século, o que você encontrou de Saião nessas viagens? Muito pouco, na verdade, para ser... Muito pouco, digo, na memória dos mais jovens, né? E muito... Tem no livro o nome dele nas principais avenidas e ruas das cidades que margeiam a Belém Brasília, né? Quer dizer, está ali, né? Eu brinco no livro, o Google Maps ou o Waze, toda vez que eu me aproximava de uma cidade, o primeiro nome que aparecia era Bernardo Saião, né? Porque ou é a avenida principal, ou é a avenida principal que está justamente ao lado da rodovia, né? Ou é a avenida principal lá para dentro e tal. Então, ele está murado, né? Ele está colado nos muros de todas essas cidades, né? Literalmente. O seu nome. Mas assim, as pessoas não sabem exatamente quem foi ele, né? Essas pessoas. Né? Então, um pouco, o livro talvez tenha essa função de reavivar um pouco essa figura que mesmo em Brasília, apesar de, acho que mais recentemente ele aparecer, né? Se você vai estudar a história da construção da cidade, o nome do meu avô aparece, né? Como essa, enfim, figura que estava lá na primeira diretoria da Nova Cap, que veio, etc. Mas é um pouco, não é por ele, é pelo... Nós não tratamos muito bem essa memória, né? Eu digo brasileiros, né? E há outras figuras mais proeminentes que souberam, por exemplo... Aqui a gente pode falar de Rondon, né? Não estou comparando nem de longe, tá? Mas, enfim, tem figuras aí que aparecem, biografadas já, faladas, estudadas, que aparecem e que talvez ele tenha tido um papel muito, muito, muito similar nesse sentido, né? De esse processo de trazer o país para dentro de si, né? Eu acho que, assim, às vezes a gente... Assim, você tinha me perguntado antes, acho que essa dimensão eu não tinha, né? Parecia às vezes ser uma coisa exagerada da família, né? Ou uma história muito localizada, assim, o Saião e tal. E na verdade ele tem uma grandeza que eu acho que ainda não foi devidamente valorada, né? Eu queria perguntar justamente isso, se você avançou, né, com uma pesquisa sobre ele, né, inclusive fazendo uma seleção, uma triagem de tudo que foi publicado sobre ele. Nessa sua visão, assim, porque você é um pesquisador também, né? Você acha que o Saião ainda é um personagem em busca de uma grande biografia, como tem o Assis Chateaubriand, como teve o João Gilberto, né? Como outras grandes figuras, o Rondon também, né? Teve uma biografia excelente recentemente, né? Um documentário também, né? Você acha que ele ainda é esse personagem? Sim. A ser explorado, sim, assim, melhor explorado? Sim. Tem algumas coisas, né? Então o livro reúne o que eu descobri que existe, né? Um média-metragem do Sérgio Sanz, claro, desde os filmes do Jean Manzon lá no início, que eram filmes oficiais e tal, que você tem que estabelecer uma distância para ver o que é para valer mesmo, né? Mas tá faltando eu acho que... Quer dizer, eu acho que é um personagem que pode ser ainda explorado. Eu não esgotei o personagem, isso nem tinha essa pretensão, né, de esgotá-lo. Eu precisaria de mais tempo, precisaria de outro tipo de investimento, digamos, de tempo, principalmente, e dedicação. Mas, assim,
eu acho que o personagem está aqui por inteiro, mas que como é possível fazer, como há biografias diferentes de, sei lá, Sylvia Plath ou quem quer que seja, como saiu recentemente a do Rondon por um jornalista estrangeiro, né? E tudo bem, então acho que tem aí um personagem à procura de ainda mais espaço, né? Tem, assim, há pessoas interessadas, né? Eu acho que, assim, eu estou falando dos estrangeiros, eu acho que só você ler os textos que o João dos Passos escreveu sobre meu avô, você vê que a gente fala, nossa, como... Aí, no caso, um norte-americano tratou muito melhor, digamos assim, um personagem, conseguiu ver, talvez por estranhar... O que João dos Passos disse sobre Bernardo Sayão? Disse, entre as coisas, que ele nunca tinha visto alguém com tanta capacidade de liderança. Né? Nunca tinha visto um fenômeno que ele viu lá de uma cidade em construção, que foi Séries, né? Ele teve com meu avô em Séries, né? Em 48, se não me falha a memória. E volta, às vezes que ele volta ao Brasil, ele tenta reencontrá-lo, porque aquele personagem ficou marcado na memória do João dos Passos. Não é à toa que o livro que o João dos Passos dedica ao Brasil, chamado O Brasil Desperta, saiu uma tradução diferente, com outro título, com outra tradução do título, que é Brasil on the Move, recentemente, mas o único personagem brasileiro que dá nome a um dos capítulos é o Sayão, né? Então ele ficou muito impressionado com aquela figura, o compara, né, aos pioneiros americanos, a um personagem do folclore norte-americano, de alguém que de fato abriu estradas, né? E eu acho que a gente não dá, não sei se não dá o devido valor, né? Assim, poderia colocá-lo num lugar, eu acho, um pouquinho de mais privilégio, digamos assim, quando a gente for contar essa história da interiorização, né, do Brasil no século XX. Assim, ele é um personagem que me parece bastante relevante. Não é assim, ele deixou marcas, né? Essas marcas estão, se me perguntaram da Belém Brasília, então essas marcas estão na Belém Brasília, né? Mas elas precisam ser renovadas, né? E textos como esse, quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor. Eu acho que agora, foi o que eu falei, as coisas dele não são visíveis, né? Não é o palácio, não é a cidade urbana, né? Não é mais difícil ele não construiu este hospital, não, ele foi essa figura que foi agregando, que foi despertando a vontade de progresso nas pessoas, né? Que teve... Imagina alguém que sai do Rio de Janeiro, né? Um garoto bem criado no Rio de Janeiro, remador lá no Botafogo, né? Nas raias da Baía de Guanabara, do Botafogo, esportista. Um garoto, não era um garoto de praia, porque era da Tijuca, mas ia muito à praia. Resolver que a vida dele, na verdade, era no interior do Brasil, num lugar que ele... Inóspito, né? Inóspito, aquele momento, sem dúvida. Ele mal conhecia, né? E as imagens mostram muito isso, né? Completamente fora da casinha, né? Pega não sei quantos, 70 e tantos caminhões e tratores, não sei o que, e faz uma estrada do Rio de Janeiro a Séries em 1948, né? Também, que dura 40 e tantos dias. Imagina subir aquela serra fluminense ali com esses tratores todos, passar ali por Petrópolis, por Teresópolis, sei lá, e vir acampando. Se as estradas hoje já não são lá, elas estão melhores, né? Mas já andaram muito bem. Você imagina isso no final dos anos 40, né? Então tinha que ter uma força, eu acho, né? É isso que me encanta muito. Ele tinha uma coisa que eu fiquei com a sensação lendo o livro, ele tinha uma relação com a natureza muito bonita também, né?
Talvez por isso ele fosse um homem do campo e não dos escritórios, né? Isso foi uma coisa que apareceu para você, que você não sabia? Não, eu sabia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é bonito isso no livro. Eu sabia que ele tinha essa... É por isso que eu acho que ele é menos bandeirante do que as pessoas acham, porque não tinha essa coisa de destruir, de saquear, né? Tinha uma coisa de... É mais próximo da ideia do pioneiro, né? E menos, inclusive, do colonizador, que quer impor alguma coisa. Ele é um pioneiro, talvez como... Né? E também não é o pioneiro americano que dizimou os indígenas, não é nada disso, né? Ele tinha essa... É uma contradição, talvez, né? Talvez hoje ele fosse cancelado por essa coisa de abrir a floresta, de fazer estrada no meio da floresta, né? Mas ele tinha essa ideia de progresso e ele foi longe, eu acho. E aí não importava se era Getúlio Vargas, se era Juscelino Kubitschek, se eram os Ludovico. Ele queria fazer. Gente, terminou o tempo. Queria agradecer muito aí aqui a presença do Sérgio de Sá e a Danaíma e a todos que estão assistindo esse podcast. Muito obrigado, hein? Boa tarde. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde.